Olá! Sejam bem-vindos! Eu vou fazer uma tiragem coletiva, onde vão existir 3 montinhos. Cada montinho corresponde a um cristal, em que você pode escolher o seu montinho. A mensagem pode ser de qualquer tema, qualquer mensagem que você precise receber. Talvez nem todas as situações correspondam a exatamente o que está acontecendo. Lembre-se de adaptar a sua realidade. Lembrando, se não ressoar, deixa aí. Tá tudo bem. Eu vou abrir uma tiragem geral de 9 cartas para cada montinho. Eu vou mostrar a pedra para vocês, para que vocês possam escolher. E aí eu vou embaralhar o baralho cigano, o Lenormand, para cada pedra, para que eu possa utilizar todas as cartas em cada um. E também vou tirar pelo menos uma carta. Eu digo pelo menos porque eu quero tirar uma, mas sempre sai mais de uma, do Soul Journey, para cada grupo também, que é um conselho desse momento atual em relação à tirada, em relação ao que você pode fazer. Certo, os cristais são: a gente tem grupo 1, o citrino, sujo, a gente tem em grupo 2 a ametista. É impossível não pensar em Steven Universo, meu Deus. A gente tem em grupo 3 quartzo rosa. É um quartzozinho, porque é um quartzo de cordão. É assim que foca. Funciona! Quartzo rosa. A gente tem assim também. Pronto, vocês podem olhar assim. E aí concentra. Se quiser dar pause, pode olhar e escolhe um dos 3. Citrino, ametista, quartzo rosa. Grupo 1, citrino. Vem aí, vem aí. Ah, olha só! Grupo do citrino. Que gracinha! Ok. Um conselho para o grupo do citrino. O que eles podem fazer? Calma, vamos escrever. O que eles podem fazer se eu estiver tendo esse grupo? Como que pode agir em relação a esse machucado? Como que a pessoa pode agir? Qual o conselho para essa pessoa? Uma de cada vez, gente, por favor. Uma de cada vez. What? Ok? Certo. Por favor, vamos cá. Aqui? Vamos cá mais. Grupo que escolheu o citrino.
Vocês estão num momento de... Essa tiragem foi focada na parte financeira e de carreira de vocês. Existe um início, existe uma nova abertura, um novo caminho, não um novo caminho, existe um novo ciclo na área financeira de vocês, na área de carreira de vocês, em que possivelmente você está seguindo um novo caminho ou existem possibilidades de caminhos. Eu acredito que existem possibilidades de caminhos. Deixa eu tirar no seu jogo rapidinho. O seu jogo não tá com curso, né? Eu acho que as pessoas escolheram fazer com o stream. Mas ela não. Certo. Grupo 1, grupo do Citrina. Existe um ciclo iniciando para vocês na área de carreira, na área de dinheiro. E são aberturas, são coisas novas, coisas que não foram vistas ainda, não foram experimentadas ainda, são coisas totalmente novas. Só que existem possibilidades de caminhos e alguns de vocês estão confusos, alguns de vocês se sentem confusos sobre que caminho seguir. Mas são possibilidades muito boas, são possibilidades... Todas as suas possibilidades são possibilidades boas e que trazem possivelmente bastante grana. São trabalhos que expandem você, que todas são possibilidades boas, mas eu sinto que vocês estão confusos. Eles não vão te dizer o melhor caminho, eles te dizem aqui como você encontra esse melhor caminho. O melhor caminho é o que você vê raiz. É o caminho em que você vê longevidade. É o caminho em que você consegue ver que vai te dar estrutura e que te proporciona esse algo, não é que é fixo, mas que vai ter como base ali pelo menos até onde você for. Se você for sair ou não, se você for continuar. O caminho que te proporciona base e que te dá estrutura de alguma forma. Também o caminho em que corresponde a você, em que você se vê, é uma decisão que você tem que tomar como se você fosse, e o que você deve ser, inclusive, seu melhor amigo. É uma decisão que você toma em como você vai estar sendo seu amigo nesse sentido, em como você vai estar respeitando seus ideais, suas vontades, suas escolhas, seus desejos. Então um caminho que você possa crescer, e um caminho que você possa estabelecer uma base, uma estrutura, seja ela financeira, seja ela em relação à sua carreira. Um caminho em que você respeita seus ideais, que você respeita suas escolhas. Não é num sentido necessariamente moral, mas é num sentido em seguir o que se deseja, em seguir o que quer de si, entende? O que vai te fazer bem. E outra. Respira. Se acalma. Não tô conseguindo ver isso. Não tô conseguindo ver esse caminho, não tô conseguindo ver qual que me dá mais estrutura, não tô conseguindo ver o que eu quero. Tenta se acalmar, lida com ansiedade por um momento do seu dia, seja meditando, faz trabalho de respiração e estuda a situação, estuda os caminhos. Se ajudar, faz lista de prós e contras, faz listas do que eles te proporcionam, escreve isso, visualiza isso no papel. Você pode escrever isso e aí você estuda isso. Se for entre empresas, estuda a empresa que você está indo, estuda a empresa que você está saindo, ou as opções que podem, né, nem estar saindo, né, mas opções que você pode entrar. Estuda essas opções, isso pode ajudar a te acalmar emocionalmente. Mas lembra, o caminho que te traz estrutura
um caminho que te traz raiz e te garante uma expansão, ainda que não necessariamente rápida, e um caminho onde é verdadeiro consigo. Qual o futuro de vocês, galera do Citrina? O futuro para vocês em relação a esse jogo, se vocês seguirem esse conselho, se as coisas forem fluindo assim, existe uma relação de parceria ou de romance ou de trabalho, que é uma relação kármica, é uma relação espiritual. Possivelmente ela tá aí não possivelmente, ela está aí para alguma coisa, e essa relação ela se fortalece conforme você vai seguindo o seu caminho. Como assim seguir o seu caminho? Não é porque eu tô vivendo e acontecendo e ela tá se fortalecendo. Não. Conforme você se alinha com as coisas que você quer, com as coisas que você acredita. Por isso a questão do cachorro. É porque saiu a carta do cachorro no conselho. A questão coisas que te estruturam, coisas que quando você respeita as suas vontades e os seus desejos, quando você é seu melhor amigo de alguma forma, essa relação ela vai se fortalecer. Ela cria uma base e ela cria... É uma base que traz frutos, é uma base que traz esperança. Mas eu queria saber da carreira da pessoa. O conselho para vocês é balanço. A carta diz: eu trago um estado de perfeita harmonia para o meu mundo e eu faço isso sem julgamento. Encontrem uma harmonia em relação ao que vocês desejam e em relação aos caminhos que se apresentam para vocês. Quando chegar nessa relação kármica, seja de parceria ou seja amoroso, também encontrem um balanço entre esse caminho de carreira e essa relação. As duas coisas podem coexistir ao mesmo tempo. As nossas áreas da vida coexistem. Balanceiem elas. Não foquem totalmente em uma e esquecendo a outra. Óbvio que cada coisa tem seu momento, mas não esquece de uma, não se priva de uma área e não deixa perder. Gente, eu tirei aqui rapidinho o futuro em relação à carreira e escolhendo direitinho, escolhendo essa coisa que te faz feliz, que te motiva, que te dá estrutura. Gente, olha que coisa linda. Vai te trazer muita alegria essa escolha. Esse caminho vai te trazer muita alegria pro coração. Vai nutrir muito uma criança interior que existe dentro de todos nós, obviamente. Vai nutrir muito essa criança. Vai te trazer uma criatividade, vai te trazer esse algo novo, essa felicidade, essa leveza de alguma forma. A sensação que eu tenho é de um coração quentinho, é de um coração feliz, é de um coração com olhares criativos e ideais em relação ao mundo. É um resultado muito positivo, é um resultado muito feliz. Então, lembrem disso na hora de analisar as opções, seguindo seu coração, analisando a questão de estrutura, analisando as opções e balanceando, né? Balanceando suas opções e balanceando a relação, seja de parceria ou amoroso, que vai surgir durante esse caminho, durante esse processo. Foco nisso aqui, foco nisso aqui. Tá bem, vamos fechar? Vamos ao grupo da ametista, grupo 2.
conselho para o grupo 2. Que lindo! Então, grupo 2, essa tiragem foi sobre relacionamentos em geral, amizades, muito em questão do seu convívio social. E eu acredito que vocês estão no momento de... O grupo 6 do grupo da Ametista estão no momento social que está crescendo, vocês estão tendo amizades e parcerias. Estão tendo amizades e parcerias sólidas, que tá se crescendo, que você vê como um futuro contínuo, amizades muito comprometidas, de muito enlace, são base, que são seguras, um momento de amizades que te trazem segurança. O conselho para vocês aqui é como que eu posso deixar o mais claro possível para vocês que beber é seu momento de brilhar. Claro que tomar cuidado com o ego. O que acontece aqui? A gente tem essas 3 cartas aqui de conselho. A gente tem o Sol, a gente tem o Caminho e a gente tem a Lua. O baralho diz aqui, as cartas dizem aqui, que existem 2 pontos que vocês que escolheram esse montinho precisam ter. 1. Saber quem você é, honrar quem você é, ter orgulho de quem você é. Não é sobre se valorizar, mas se valide. Não tem medo de brilhar. Você tá aqui pra brilhar. Você tá aqui para fazer acontecer. Você tem muito potencial para isso. Não tem medo de brilhar, não tem medo de aparecer. E o outro ponto é: lida com as suas sombras. Lida com as suas sombras. Você possivelmente já está vendo as suas sombras. O que são as sombras? São, genericamente, são características nossas, personalidade, coisas da nossa personalidade, coisas, hábitos, comportamentos, pensamentos que a gente tem de alguma forma, que eles são considerados negativos, que eles são prejudiciais de alguma forma. A sombra não precisa ser prejudicial. O ego, ele não precisa ser prejudicial. Eles são importantes pra gente também. Eles são importantes como ambições, são coisas que nos ajudam a sobreviver de alguma forma, que fazem a gente olhar pra gente também e olhar pro que a gente sente. Só que a gente precisa balancear essas situações. A gente precisa encontrar um caminho entre esses 2 pesos. E quais são esses 2 pesos? Se reconhecer, entender que você está aqui para brilhar, entender quem você é, entender o valor que você tem, que é enorme. E ao mesmo tempo lidar com o ego. Porque
é possível ter uma baixa autoestima, é possível não reconhecer os seus valores, os seus potenciais e ao mesmo tempo ter um ego. Então, cuidado com um ego, cuidado com o egoísmo, talvez, cuidado com... Não é cuidado, lide com essas questões de sombra, lide com possíveis invejas, ciúmes, lide com as suas emoções negativas também, trabalhe elas, escreva elas, converse elas, faça terapia. Mas também não se esquece que você tem o seu valor próprio, você tem um valor único, você tem uma unicidade, assim como todo mundo tem. Encontre um caminho entre esses dois pontos, encontre um equilíbrio entre esses dois pontos. Lembra que você é você tem uma unicidade e o seu caminho é somente seu. O caminho de uma outra pessoa é somente o caminho dessa pessoa. Entende? Cada um tem um caminho, cada um tem uma unicidade, cada um tem um valor e que isso não é mais e não é menos. São diferentes, são diversos e são únicos. É uma jornada difícil. É um processo difícil, é um processo que é contínuo. Carta da montanha. É uma jornada que é difícil, é uma jornada que eu não vou mentir pra vocês, eu também passo por essa jornada, todos nós passamos, só que vale muito a pena. Metaforicamente, é escalar a montanha para que se chegue no topo dessa montanha. Só que não é só o chegar e o atingir esse topo, né? Porque eu acredito que é uma escalada contínua e que ela vai ficando cada vez mais tranquila conforme você vai praticando e aprendendo a caminhar. Mas é uma situação que, conforme você vai escalando, você vai tendo mais estrutura, você vai tendo mais base, principalmente em relação a você. E aí vem muito dessas cartas de conselho aqui. Orgulho. Eu amo a mim mesmo e eu me vejo em todos. Propósito. Eu sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu sei o porquê que eu estou aqui, né? Essa jornada de se separar do outro, ainda que essas amizades, ainda que esses laços estejam fortes, é justamente nesse momento que vocês do grupo da Ametista, vocês podem olhar para essas pessoas e entender o porquê que vocês estão aqui, o porquê que essas pessoas estão ao seu redor. Olha nessas pessoas coisas que vocês têm também. Óbvio que sabendo separar quem é você, quem são essas pessoas, ou essa pessoa do convívio, da sua amizade. Mas aprende a ver nessas pessoas o que te aproximou, o que te magnetizou de alguma forma e o que você tem em comum ali. Aprende a se ver nas pessoas também de alguma forma. E assim ir se conhecendo e tendo um orgulho de você, tendo um valor em relação a você, e entendendo o seu propósito. Nossa. Tá maior esse aqui. Esse é o resultado pro grupo da Ametista, grupo 2. A gente tem o jardim, os lírios e a chave. Eu acredito que vocês sigam esses conselhos. A área de carreira de vocês, seja qual for, porque a carta do jardim é uma área que fala muito de carreira, e apesar da gente estar falando de amizade, a gente está entendendo aqui como que as nossas amizades, como que o nosso círculo social, o que ele diz sobre quem a gente é, de alguma forma, e também sabendo separar o balanço. Eu acredito que na área de vocês de carreira, na área profissional de vocês, ela tende a... não é funilar, mas ela tende a se tornar cada vez mais única de alguma forma, a se tornar próxima e alinhado às suas questões ideais, às suas questões de morais, aos seus valores. Porque você entende quem você é também, você entende quais são os seus valores, quais são os seus desejos, quais são os seus ideais. Então, conforme você vai passando por esse processo, você vai entendendo isso, a sua área de carreira, ela começa a se alinhar junto
com as suas descobertas em relação a você, essa energia de alguma forma, você vai, é como se você tivesse um rádio e você estivesse sintonizando nessa estação, que você ainda está descobrindo qual é essa estação. E as portas começam a abrir. E assim, bem bonito, gente. Muito bonito. Meu conselho é, segue esse caminho, vale a pena, vale muito a pena. As outras áreas da sua vida vão começar a sintonizar. Aqui a gente está falando do profissional também, de coisas próximas do que você deseja, do que você sente no seu coração, dos seus ideais, sabe? Do que você acha que você merece. E portas e portas abrindo. Muito bonito. Ai, que gracinha, grupo da Ametista. É isso. Tchau, grupo da Ametista. Grupo do Quartzo Rosa. Ai, vamos Quartzo Rosa. Vamos grupo do Quartzo Rosa. Isso é pra mim? Pode cortar? Corta? Qual conselho? O grupo do Quartzo Rosa. Grupo do Quartzo Rosa. A mensagem de futuro de vocês, ela é bonita, ela é boa, mas eu queria dar um acalento no coração de vocês, então eu tirei mais 2 cartas, tá? Grupo do Quartzo Rosa. Esse é um momento difícil, é um momento que tá complicado. Eu entendo que tá chovendo agora. Eu amo quando chove, então pra mim é particularmente um sinal. O momento tá complicado pra vocês. Eu
Eu vejo que é um momento que tá mexendo muito com a estrutura de vocês, com a base de vocês, principalmente num quesito de vulnerabilidade emocional. É um momento muito delicado, é um momento de fato muito vulnerável, que talvez estejam existindo gatilhos emocionais, que não te deixam seguro de alguma forma, que não te deixam estável, te fazem perder essa estabilidade, essa estrutura. Um conselho que o baralho dá, que as cartas dão, é uma necessidade de ter fé. Não digo isso no sentido religioso necessariamente, digo no sentido de acreditar, de tentar resgatar uma força de otimismo e acreditar que isso pode acontecer, que você pode melhorar, que você pode fazer. É preciso ter força, enxergar essa possibilidade de futuro boa, enxergar essa capacidade que você tem. E cuidar da sua saúde pode ser um jeito. Ver sua alimentação, ver cuidados com o corpo de alguma forma. Nutrir esse vaso de alguma forma. Alguns de vocês têm uma conexão com o lado espiritual e com o lado da ancestralidade. Conversa com seus ancestrais, conversa com seus guias. Converse com algum ser maior ou seres maiores que você tenha essa ligação, certo? Para alguns de vocês. Para outros, se você também tiver um pezinho, tenta encontrar um espaço que se sente bem e também conversa. Mas para outros, acredita nessa capacidade que você tem de se reerguer, de ser sua própria base, de ter força. Meditação de chakra raiz pode ajudar. O próprio ato de meditar, colocar o pé na terra, conversa com as plantas, para um pouco, senta no chão. Uma coisa que eu gosto de fazer é eu coloco minhas duas mãos no chão e eu mentalizo como se fosse uma energia de uma luz vermelha que me traz estabilidade, que me traz estrutura naquele momento, que canaliza energia com a terra. E pra todos, criança interior, tá tocando muito no ponto pra todo mundo que eu tô gravando o vídeo. Trabalha essa criança interior, trabalha essas... Eu não vou nem falar de assiste coisas que você gosta, ou coisas do tipo, sabe? De, leia livros de quando criança. Também, pode ser bom, pode te nutrir de alguma forma. Mas aqui existem questões da sua infância, provavelmente. Óbvio que trabalhar criança interior envolve isso, né? Mas aqui a gente tá falando de um ponto sério, de um ponto de... Essa criança tá machucada, essa criança precisa de uma base, essa criança precisa de uma raiz. Um conselho que o baralho Soul Journey dá é de se entregar de alguma forma, soltar, eu posso soltar a minha necessidade de controle. Eu acho que isso explica tudo. Eu acho que, como uma pessoa que também tem que soltar a necessidade de controle, a gente pode olhar para situações e abstrair delas, entender que a gente não pode controlar essas situações e determinar o que vai acontecer, e focar no balanço que a gente precisa ter agora, na estabilidade que a gente precisa ter agora, em ser a nossa estrutura. O que eu falei do futuro de vocês, de ser bem bonitinho, mas eu quis tirar uma de coração quentinho, é que saiu à toa, hein? O cachorro e o livro. Pra mim, esse futuro, ele fala de terapia, de trabalho consigo mesmo, seguindo esse conselho, seguindo esse caminho de olhar pra si, de acreditar. Isso aqui também é meio que um conselho, de
procurar terapia de alguma forma, alguém que pode te auxiliar, alguém que tem essa capacidade, que tem um ensino para isso. E aí, como futuro também, você vai estar trabalhando a sua própria base. Você vai estar trabalhando as suas questões que competem somente a você, que é a sua própria base, a sua estrutura. Com alguém confiável, vai ser uma oportunidade boa tanto de terapia, tanto um processo que você fizer de escrita, de um diário. Você pode colocar isso para fora de alguma forma, entrando em contato com você mesmo e trabalhando as suas questões, certo? Você vai estar fazendo isso. Essas são as suas cartas de futuro. Como eu quis tirar mais carta, para não terminar assim, porque ainda que seja bom, eu quero trazer alguma coisa a mais para vocês. Cartas de futuro saiu o parque, o jardim e o anel. E assim, meu bem, um novo ciclo iniciando seu no mundo. Um novo ciclo iniciando para você nas suas relações, na sua área de carreira. Mas mais do que um novo ciclo nessas áreas, eu vejo como um comprometimento seu com o seu espaço, com o ambiente que você cria para você. Entende? Aquela metáfora do jardim, a gente planta o nosso jardim, a gente colhe, a gente cuida, pipipi, papapó. Mas é um compromisso que você vai estar tendo com você. E é um compromisso bonito, é um compromisso bom. Eu quero dizer que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ser necessário enfrentar isso. Vai ser necessário procurar meios e recursos de ajuda de alguma forma para te auxiliar. Você não tá sozinho, você não vai ficar sozinho. E focar em você, olhar para você um pouco, trabalhar essa criança machucada, trabalhar esse adulto machucado também. Vai ser importante, vai ser bom, vai te trazer força, vai te trazer um espaço muito bonito, muito bom, e que sim, vai esquentar e vai acalentar seu coração, certo? Certo, grupo do Quartzo Rosa? Essa mensagem também foi pra mim. Fiquem bem, tá bem? Vocês são amados. Todos os grupos, se estiverem ouvindo isso. E fecha aqui os 3 montinhos. Caramba. Meus anjos, obrigada por assistirem esse vídeo. Espero que vocês se sintam bem-vindos. E esse é um espaço seguro. É um espaço que é para ser seguro. Espero que vocês gostem, que tenha trazido conforto de alguma forma. E eu desejo sorte a todos vocês. Eu desejo muito carinho e muito amor. Feliz final de ano. Que essa virada seja boa. E ano que vem, todos esses caminhos aí continuem andando, continuem sempre melhorando. Fiquem bem. Oi! Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, eu também posto vídeos no TikTok. Geralmente são mais rápidos e as tiragens são mais curtas. Vale a pena checar. Se você frequenta o TikTok, dá uma olhada e ajuda a alavancar essa pessoinha aqui.